você tem essa intimidade perto dele, o fogo não pode ser extinto. O fogo não pode ser extinto. E assim como Jesus curou quando esteve na terra e tem curado durante todo o tempo, desde que partiu até hoje, continuará curando. E eu te digo, se você andar com o Espírito, ouçam o que o Espírito Santo diz: farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será algo tremendo o que Deus fará com você. O que Deus fará com você? Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Tenho celebrado nos últimos dias, e esta manhã o Senhor me disse: fale-lhes sobre a ressurreição. Quando ele chegou perto do portão da cidade, foi ali que eles aprisionaram um falecido, o único filho de sua mãe, que era uma senhora idosa. E com ela havia muitas pessoas da cidade. E quando o Senhor a viu, ele se compadeceu e lhe disse: não chore. E ao se aproximar, ele tocou o esquife, e aqueles que o carregavam pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Então ele se levantou, aquele que estava morto, e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E todos ficaram com medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. De tudo o que aprendemos, também encontramos Jesus, que chamou Lázaro. Lázaro, venha para fora, disse ele ao seu amigo. Ele o amava muito, mas também havia a filha de Jairo. Ele lhe disse: Talita cumi. E você sabe, quando falamos com autoridade e confiança, o inimigo só pode gritar. E no momento de desespero, e no momento em que tudo está perdido, se apenas sentimos vontade de chorar, bem, mas quero te dizer, para todos que precisam de você neste momento, quero que você diga a eles: Senhor, permita que este órgão que está morto viva agora. Diga a ele: viva agora. Para este órgão, viva agora. Para a pessoa por quem você chora, viva agora. Para aquele por quem você intercede, deixe que o Senhor cuide de todo o resto. E apenas creia, creia, creia. Não se afaste do seu orgulho, acredite nisso. Tinha cirrose hepática não alcoólica, sentia desconforto quando comia, quando fazia exercício, não tinha força. Tive que fazer uma escala aqui em Bogotá e acontece que no aeroporto, desmaio, não sei o que aconteceu, desmaio, caio, bato a cabeça, levo 8 pontos na cabeça. Fiquei 5 dias hospitalizado aqui em Bogotá. Meu filho chega do Peru. E ontem me tirou do hospital e amanhã vamos para o avivamento. E eu tinha uma dor em tudo isso, bati as costas, os quadris. E o que aconteceu agora? Desde que a pastora subiu ao altar, ela liberou uma palavra de ressurreição e de vida para que eu colocasse a mão onde tinha a dor. E assim fiz e assim acreditei. Tem alguém, não sei o que tem na nuca, mas o Senhor está te curando agora. Eu não sei se você se machucou, se algo aconteceu ali atrás, mas o Senhor está te curando agora. Senti que algo estava acontecendo no meu corpo, dentro de mim. Não há mais dor na cabeça, nem no ombro. Acho que a cirrose vai embora. Aqui segurei a mão do meu filho. Senti um desconforto ao caminhar. Não sinto mais isso. Era necessário passar por Samaria para receber a saúde. Não vai mais. E o Senhor o tocou. Vamos dar esse aplauso ao Senhor, não acham? Bem, nosso Deus.
A menina caiu ontem. Ela sentiu uma dor muito forte na lateral e nos dedos. Alguns não podiam ser dobrados por causa da dor e da inflamação. Os pastores começaram a orar por cura e Há também uma pessoa que recebeu saúde nas mãos. Elas estavam inflamadas. As pernas dela estavam inflamadas. Ela estava com muita dificuldade. E agora você pode mover suas mãos. Mova-as livremente. não sei, como se algo passasse por todo o meu corpo. E depois vou fechar a mão. E ao Mexa lado seus desapareceu. dedos. Você não conseguia fazer isso. Isso te causava muita dor, mas agora você está saudável. Mexa seus dedos, agradeça a Jesus, aleluia. O pastor fez um desafio do 1 milhão para o próximo fim de semana. O Senhor disse à minha esposa para oferecer esse 1 milhão. Tínhamos a opção de oferecer uma parte do apartamento ou fazer a oferta. Confiamos no Senhor e fizemos a oferta. Nas semanas seguintes, me ligaram não só de um emprego, mas de 2. Um com contrato indefinido aqui em Bogotá e outro com uma empresa nos Estados Unidos para consultoria. Ambos são remotos e o outro é pago em dólares. E além disso, me abriu a oportunidade de estudar um curso na Universidade Nacional totalmente grátis. Aleluia, Deus é fiel. Eles estavam prestes a perder o apartamento. Porque não conseguiam pagar essa dívida e o Senhor lhes deu um trabalho duplo, um trabalho pago em dólares, e mais o Senhor vai lhes dar. Amém. Obrigado, Jesus. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que ele fez por você e o que ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Aplaudam forte, meu Jesus, e vamos adorá-lo juntos neste momento. Amém. Ele diz a palavra do Senhor, mas Deus demonstra seu amor por nós ao enviar Cristo para morrer por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Ele veio para te oferecer a vida eterna. Ele não veio para matar, ele não veio para te trazer ruína ou dor. Hoje quero orar por aqueles que dizem que querem entregar suas vidas a Jesus. E se é você, feche seus olhos. E vamos dizer ao Senhor com todo o nosso coração o quanto o amamos e o queremos. Diga, Senhor Jesus, eu te quero. Fui pecador, mas hoje me arrependo. Com todo o meu coração, te ofereço minha vida. Peço que entres no meu coração, limpes meus pecados com teu sangue precioso e me faças uma nova criação. As coisas velhas passam, tudo se faz novo em mim. Anota meu nome no livro da vida eterna. Nunca te esqueças disso e ajuda-me a ser fiel a ti, fiel à tua palavra, pelo resto dos meus dias, até o dia em que eu possa estar contigo e celebrar por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Eu te peço que fales aos nossos corações em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amém, aleluia. Isaías capítulo 49. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Pueblos lejanos. Ouçam-me, pois estamos enviando uma palavra profética às nações. Ouçam-me, ilhas, e escutem, povos distantes. Jehová me chamou desde el vientre. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Me cobriu. Na sombra da sua mão me escondeu. E me fez-me como uma flecha polida. Diga comigo, flecha polida. Hoje vamos falar sobre isso. Flecha polida. Me guardou em sua aljava e me dijo. E me guardou na sua aljava e me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Amém.
A Bíblia de Jerusalém diz: em ti se manifestará a sua glória. Aleluia. Hoje vim dizer-lhes: em ti se manifestará a sua glória. Em ti se manifestará a sua glória. Aleluia. Estão prontos para isso? Porque Ele vai se manifestar em nós, sua glória se manifestará em ti. Diz o livro de Eclesiastes: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Diz, mas a sabedoria resolve com bom êxito. A sabedoria em Eclesiastes e em Provérbios tem a ver com o Espírito Santo. Em Isaías 11 diz que o Espírito Santo é espírito de sabedoria. E foi o que Salomão recebeu, sabedoria. Ele não foi à Universidade de Jerusalém, foi o Espírito Santo. Deus lhe deu sabedoria e Deus nos dará também. E essa sabedoria tem a ver com o Espírito Santo. Assim não precisamos fazer tanta força, precisamos mais da glória de Deus. Precisamos da unção do Espírito Santo. Se estamos sentindo que essa unção, porque a gente sente como se estivesse se esgotando, porque é um óleo, como se tivéssemos diminuído o ritmo e a força e o impulso ou a paixão, então precisamos da unção. Não é com exército, não é com força, é com seu Santo Espírito, disse o Senhor. Assim não precisamos acrescentar mais força, precisamos da unção. Os homens que têm uma missão, ou as mulheres que têm uma missão de Deus, precisam do Espírito Santo. Ninguém sai em uma missão de Deus sem o Espírito, jamais. O Senhor enviou alguém e não lhe deu a unção. Os profetas, diz o apóstolo Pedro, foram ungidos pelo Espírito Santo, falaram pelo Espírito Santo. Os reis eram ungidos para que o Espírito viesse sobre eles e os dirigisse. Davi para cantar e tocar, e todos esses preciosos salmos foram pelo Espírito Santo. Diz ali em 2 de Samuel capítulo 23, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Ou seja, ele cantou, adorou e profetizou pelo Espírito Santo. José estava cheio do Espírito Santo para governar. Josué estava cheio do Espírito Santo para conquistar. Bezalel estava cheio do Espírito Santo para construir. E você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo para avivar, para tocar sua família e minha família, para ganharmos para Cristo os nossos. Assim, não vamos acrescentar mais força, mas vamos pedir para sermos cheios hoje com o Espírito Santo. A promessa de hoje é que Ele afiará nossas bocas. Afiar nossa boca é que em nossa boca estará a palavra de Deus, não uma palavra bonita, terna, cheia de coisas lindas, filosóficas, mas a palavra do Deus vivo. Ele nos compara neste texto com uma flecha, e aqui pedi uma. Me fabricaram uma, e diz: Ele afiará sua boca, colocará sobre você sua mão. Colocar a mão é o Espírito do Senhor. A mão de Deus no Antigo Testamento é um símbolo do Espírito Santo. O dedo de Deus, segundo Mateus 12, é o Espírito Santo. Assim Ele colocará sua mão sobre você, te fará uma flecha polida. Flecha polida é que brilha, é que está afiada com limalha ou com a rocha, e isso eleva a precisão da flecha. Ser uma flecha polida eleva a precisão, e hoje estamos falando de ser flechas polidas.
que o que você faz vá com precisão, que quando você falar de Jesus a alguém não seja apenas por falar, mas que acerte no alvo, na necessidade, na aflição, na resposta dos que te ouvem no tempo oportuno de Deus, precisão. Ele te fará flecha polida e depois dirá, te selecionará, te tirará para ele, te colocará em sua aljava e dirá, em ti me glorificarei, em ti se manifestará minha glória. Aleluia. Se não somos flechas polidas, estamos falando da palavra de Deus em nossa boca. Estamos falando desse fio, né? Estamos falando de perdão. Eu me lembro da mão de Deus sobre nós, porque somos a pedra de Davi. Não foi a habilidade de alguém com a funda, é a unção do Espírito Santo nessa pedra para derrotar Golias. Assim como flechas, precisamos da unção do Espírito Santo. Brilhante, afiada, precisa, selecionada por Deus. Mas se a flecha não tem a unção, se o Espírito Santo não está ali, você não vai vencer. Saul foi ungido, tinha a unção no rei Saul. E ele nessa unção escolheu os melhores guerreiros do país. É como se eu escolhesse os melhores líderes, os melhores pregadores, os mais preparados. Mas se a unção se vai, quando o Espírito se afastou de Saul, ele não pôde derrotar Golias. Um único homem de 3 metros intimidou toda a nação porque o Espírito havia se afastado. Enquanto que um jovem que não estava no exército, quase uma criança, entrou no campo de batalha e derrotou Golias com uma pedra, porque a unção estava sobre ele, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Você precisa saber disso. Por isso Davi orou, não retire de mim o teu Santo Espírito quando havia pecado. Porque ele sabia, se o Espírito não estiver, não vou vencer, não vou poder reinar. Vou terminar como Saul. Ele conhecia a história de Sansão. Sansão vencia e o Espírito se afastou dele. E quando foi para a batalha, não pôde lutar. Se você é um conselheiro, precisa da unção. Se você é um porteiro, precisa do Espírito Santo. Se canta no coro, na orquestra, toca um instrumento, o que for, precisa da unção do Espírito Santo. Se você vai construir, precisa da unção do Espírito Santo. Tudo precisa, o exército, a televisão, o cameraman, o que coloca as luzes, o que? A produção musical. Precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito não vamos para a guerra. Jesus disse isso. Os discípulos foram treinados na melhor faculdade de fé que existe, no melhor seminário, aos pés do Mestre, aos pés de Jesus, dia e noite. Não eram 8 horas de aula diária, eram 24 horas por 3 anos. Quando saíram, estavam prontos. O Senhor disse, não saiam até que venha o Espírito Santo. Sem o Espírito não vão fazer que ninguém se converta a Cristo. Agora, como podemos nos tornar uma seta, uma flecha polida nos lugares onde está a unção? É nos lugares onde está a unção que ele imparte a unção. A Saul foi dito, quando descer, virá uma companhia de profetas. E então o Espírito de Deus virá sobre você e profetizará com eles. Então faça o que tiver à mão, porque Deus está com você.
Isso é o que quero esta manhã, esta noite aqui. No avivamento, que diga a cada um de vocês: faça o que tiver à mão, porque Deus está contigo, Deus está contigo. Mas essa unção veio na companhia de profeta Saul. Também entre os profetas, ele não era profeta, mas a unção veio sobre ele. O Espírito Santo é o que vai vir sobre você esta noite. ¿Por qué lo va a hacer? Porque avivamiento. Porque vai fazer, porque avivamento vem grandes conquistas. Vamos derrotar gigantes. Vamos mover esta terra em avivamento, porque em você se gloriará o Senhor, em você se manifestará a sua glória. Ouça, avivamento, o que o Espírito diz a esta igreja: em você se glorificará, em você se manifestará a sua glória. Aleluia. Aleluia. Agora, o que fazer com uma seta se polir? Es decir, se afila, ou seja, se afia contra a pedra, contra a rocha, hasta que tenga filo. Até que tenha fio, seja precisa em sua tarefa. Se isso não tivesse fio suficiente, a flecha não faria sua tarefa. A rocha é Jesus, e sua palavra, eu lhes digo, eu não sei quanto tempo você lê, quanto lê da Bíblia diariamente. Se lê um capítulo, leia 2 e lê 4, leia 8. Vamos todos duplicar o tempo de leitura da Bíblia, porque Ele quer colocar nossa boca como flecha polida. Ele quer nossa boca como espada de 2 gumes, que a palavra de Deus não esteja falando as notícias, não esteja falando o jornal, não esteja falando das redes, mas que fale a palavra de Deus, porque abunda em seu coração, que a abundância da palavra de Deus que habite em vós. Agora assim se afia uma seta polida contra a rocha. Se brilha, como eu posso ser uma seta que brilha? Bem, Moisés subia ao monte para orar e receber a palavra, e descia com seu rosto resplandecente, diz: porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe. Sabem o que é falar com ele, certo? Orar. Diga comigo. Orar. Diga comigo, orar. Moisés perante o Senhor para falar-lhe. Removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Ou seja, não é apenas uma seta que se polir na rocha, mas que brilha porque esteve diante da presença de Deus. Delante da presença de Deus. Somos transformados de glória em glória quando estamos olhando para Ele. E como se unge quando o Espírito Santo vem. Os discípulos estavam fazendo a tarefa, mas foram ameaçados, e então oraram e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão. Já lhes disse que a mão é o Espírito Santo para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra, você fala com Deus e o Espírito está sobre você. Você não fala como um covarde, você fala com autoridade, com convicção, com segurança. A palavra de Deus.
Veja como diz em Atos 13, eu gosto de Atos 13, 52. Diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Falaram de tal maneira. Quando você está cheio do Espírito Santo, não fala como fala todos os dias. Fala de tal maneira que as pessoas acreditam em Jesus. Essa unção é para ajudar outros na fé. Essa unção, se você começar a ajudar os outros, aconselhar, orar por eles, trazê-los para a igreja, Deus começa a acrescentar glória sobre sua vida. A unção vai subindo até que em você se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é o que vai acontecer hoje. Vento forte está soprando. Vento forte está soprando. Vento forte está soprando. Vento forte está soprando. Seu conselho sábio em mim. Seu Espírito me guia. Incentiva hoje, meu Senhor. Toca, Senhor, a unção do Teu Espírito, Senhor. Espírito, Senhor. De novo para falar, para ensinar, para inspirar outros em nome de Jesus, para profetizar. Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.